Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais um devocional e motivacional nessa manhã. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11, a partir do versículo de número 47, dois versículos que falam da seguinte maneira: Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem, que era Jesus, faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e nos tirarão o nosso lugar e a nação. Bem, durante todo esse tempo que estamos mandando os devocionais, a gente sempre fala de Cristo, da glória de Cristo. Ninguém nunca falou de igrejas, de denominações, de religiões. A gente sempre pregou Jesus e Jesus na cruz e a obra de Cristo na cruz do Calvário. O termo que João coloca aqui, que São João põe aqui, isso aqui aconteceu logo após a ressurreição de Lázaro. O fenômeno e o milagre da ressurreição de Lázaro. Os fariseus, os principais dos sacerdotes na época, os grandes sacerdotes, que eu já falei aqui, comparados aos religiosos de hoje, pastores, diáconos, padres, né? Alguns, não todos, mas esses principais dos sacerdotes eram considerados os religiosos de hoje. E olha como eles queriam apagar, tirar, eles queriam matar Jesus. Eles formaram um conselho para matar Jesus logo depois que Jesus, ele ressuscitou Lázaro. A ressurreição de Lázaro não é uma coisa somente bíblica, não é uma história da caronchinha, era uma história confirmada. Está nos anais e em todos os compêndios da história judaica. Ela pertence à história de uma nação. Foi um fenômeno que realmente aconteceu. Jesus disse: Lázaro, sai-te para fora. E depois de 4 dias mortos, segundo não só a Bíblia, mas segundo a história, ele saiu. O pessoal viram aquilo e quiseram, olha só, eles estavam com medo daquilo que Roma, porque eles estavam sob o jugo de Roma. Porque Jesus ia ficar famoso. E Jesus ficando famoso não era interessante para eles, eles não queriam cura, eles não queriam dar nada ao povo, eles estavam preocupados consigo mesmo. E hoje, existe muito falsos profetas, falsos pregadores, meu amigo, minha amiga, que não estão nem aí para a obra de Deus, que estão pensando só no seu focinho, estão pensando só em si mesmos, eles não estão interessados nas coisas de Deus. Muito semelhante a esses fariseus dessa época. Em Mateus 23, Jesus dedica a esse povo um capítulo inteirinho, falando sobre os falsos profetas, falando sobre os fariseus da época, mas comparados aos alguns religiosos de hoje. Pense nisso, meu amigo. Pessoal que não está nem aí, que estão preocupados com o seu futuro, que estão preocupados somente com o seu bolso e com o seu dinheiro, e não estão preocupados com a obra de Deus, não estão preocupados em pregar o verdadeiro e genuíno evangelho da cruz. Só há um evangelho, só há um poder. Deus colocou e imolou apenas uma pessoa na cruz do Calvário, seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê, no Filho do homem, no Filho de Deus, nunca veja a morte, mas tenha a vida eterna. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Só existe uma maneira de você se chegar a Deus, é através de Jesus. Por mais ninguém, por mais nada nessa vida, por mais nenhuma pessoa, nada feito pela mão do homem ou humano,
você pode se chegar a Deus, a não ser por Jesus, o Cristo. Pense nisso, meu amigo, pense nisso, minha amiga. Receba esse Cristo em sua vida. Receba esse Deus em sua vida. Não deixe ninguém fazer a sua cabeça. Procure uma igreja genuína. Procure uma igreja onde prega o evangelho da cruz, o evangelho de Jesus, o evangelho da graça, o evangelho que salva a humanidade, o evangelho que pode preencher a grande lacuna de desespero, de vazio, de aflição e de pecado que tem dentro da tua vida e da tua alma. O evangelho que pode modificar a tua vida. Não deixe que terceiros tomem conta disso, e qualquer coisa que vier não são de Deus, são fariseus, são hipócritas, são gente que está pensando nele mesmo, não na tua alma. Pense nisso. Jesus te ama.